Vamos lá ao nosso segundo dia do nosso devocional. Vocês ontem, durante o dia, vocês conseguiram lembrar alguma coisa do que nós conversamos pela manhã? Quem não assistiu ontem, quem não participou ontem, ficou gravado aí no meu Instagram, também ficou gravado e eu enviei lá no YouTube, também pode passar por lá, assistir e receber do Senhor, né? Meninas, primeiro agradeço a presença de todas vocês, eu sei que temos muitas correrias no nosso dia, são muitas as atividades, eu sei que algumas pessoas podem até estar no trabalho, né, assistindo, os que não estão aqui no online, né, ao vivo, né, um recado para vocês é que essas lives estão sendo gravadas, também estou deixando aqui no meu Instagram e elas também vão estar lá no meu canal do YouTube, Raquel Salles, tá bom? Então, assim, quando você puder, você assista e seja edificado, assim como nós temos sido, com essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração e tem aí nos ensinado cada dia mais sobre ela, né? Como eu falei ontem para vocês, né, é um tempo onde nós vamos estar aí 4 dias falando, né, mais específico para mulheres, tá? E dentro desse tema sobre temor ao Senhor, né, temer, até fiz uma caixinha de perguntas aí, depois se você puder responder, né, são coisas assim que nós precisamos pensar bem sobre, né, precisamos meditar sobre. E eu quero também pedir para você compartilhar, clica aí nesse aviãozinho aí para você compartilhar, né, para os seus contatos, para os seus amigos, para que mais pessoas aí recebam da palavra, certo? Hoje, amadas, nós vamos falar dentro ainda do tema sobre temor ao Senhor. Quero que vocês também fiquem à vontade para comentar aí, tá bom? Se eu estiver falando rápido, vocês me avisam, porque pode ser que eu fale rápido e aí não consiga, né, vocês talvez não entendam ou vocês queiram participar e eu estou aqui, né, falando muito rápido e isso eu não quero que aconteça, tá? E aí eu preciso da ajuda de vocês, para vocês irem me orientando, né? Raquel, calma, mais devagar, né? E hoje nós vamos falar sobre temor ao Senhor, mais uma vez. Nós, ontem, como eu falei com vocês, né, é uma das coisas assim que Deus tem colocado no meu coração e eu vejo como algo que nós precisamos aprender mais sobre e viver mais nisso, né, e algo que nós temos sentido, nós temos visto, né, o quanto a humanidade, né, precisa do Senhor, mas nós iremos viver, né, de forma mais saudável quando nós temos o temor ao Senhor. E esse temor vem do conhecimento de quem Deus é, como nós estudamos ontem. Então, hoje nós vamos ainda dentro deste assunto, né, nós vamos falar um pouco sobre o temor, né, das mulheres ao Senhor. E dentre, né, esse tema, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Lucas 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, tá bom? Lucas capítulo 12, leremos do 1 ao 5. Amém, meninas? Posso ler? Vamos lá. Lucas 12, do 1 ao 5. Jesus adverte contra a hipocrisia. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa
será proclamado dos telhados. Verso 4. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Lucas 12, do verso 1 ao verso 5. Mulheres, aqui, nós sabemos aqui que o fermento, né? Nós, bem mulheres aí que mexemos tanto com massas, né? Nós sabemos aí que o fermento, ele serve para quê? Para crescer a massa, né? Ele serve para trazer aquele volume para a massa, né? Ele acrescenta na massa. E aqui Jesus falava da doutrina dos fariseus, né? Jesus compara a doutrina dos fariseus como fermento. E qual era essa doutrina dos fariseus? A hipocrisia, né? E o que era mais específico sobre a doutrina dos fariseus, eu vou discorrer aqui um pouquinho para vocês, que era o que? Os fariseus, eles gostavam muito, eles focavam muito na oratória. Para eles era muito importante uma pessoa falar bem, uma pessoa declarar a sua fé, né? A sua declaração de fé era muito pelo falar, era muito pelo que ele falava e pouquíssimo pelo que a pessoa vivia. Então, os fariseus, eles focavam nisso, da oratória da pessoa. Ela precisa entender a lei, falar da lei muito bem, né? Eles buscavam também um reconhecimento pelo que eles faziam. Você vê em outras passagens Jesus repreendendo, falando sobre a questão da oração, que os fariseus gostavam de orar nas praças públicas, os fariseus gostavam de orar alto, para que todos ouvissem que eles estavam orando, né? E eles também, ao dar esmolas também, ao orar, ao jejuar, eles se orgulhavam do que eles faziam, mas o que eles faziam buscava mostrar, eles queriam mostrar para as pessoas que eles faziam, e nisso eles buscavam o quê? O reconhecimento pelas obras deles. E algo também assim que nós devemos lembrar sempre, né? Que os fariseus, eles não reconheciam a autoridade de Jesus. Os fariseus, eles desafiavam Jesus. Se você pega no verso 2 versos antes do capítulo 12, no versículo 11 ainda, diz assim, ó: quando Jesus saiu dali, aqui Jesus já estava censurando os fariseus, Jesus já estava corrigindo os fariseus. Jesus fala para eles, no verso 53, Jesus: quando ele saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Então os fariseus gostavam muito, eles queriam encontrar em Jesus uma forma de mal. Eles queriam encontrar em Jesus uma forma, algo que viesse a acusar, algo que viesse ofender os princípios do que ele vinha pregando. E os fariseus, eles eram considerados os legalistas, porque eles focavam muito, eles pensavam muito mais, eles colocavam as regras muito acima de quem era Deus. Eles focavam em focar nas regras, eles usavam muito as regras, muito mais do que quem era Deus e também das necessidades humanas. Então, os fariseus, eles eram legalistas, eles gostavam das leis, eles queriam falar das leis. Também eram considerados como pessoas com falsa modéstia, né? Falsos profetas. Os fariseus, eles pregavam pensamentos humanos com revelações divinas, né? Então, olha o cuidado que nós temos que ter em relação aos fariseus. E os fariseus estão entre nós até hoje. Os fariseus, eles ainda estão vivos, ainda estão, né, ainda temos essa leva de pessoas aí com as mesmas características que esses fariseus daquela época. E eu queria ler com vocês, nós vamos voltar para esse texto aqui, mas eu quero ler com vocês Romanos, no capítulo 16, o verso 17 e 18. Romanos
no capítulo 16, no verso 17 e 18, diz assim, ó: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Esse era o papel dos fariseus. Esse era o que eles queriam. Eles queriam trazer a doutrina deles, eles queriam impor a doutrina deles, né? Muito mais do que o que o Senhor queria, o que o Senhor estava deixando ali, né, como doutrina para o povo. O que Jesus vinha pregando, eles queriam vir ali pegar Jesus em algum mal, e eles queriam, de certa forma, deturpar, porque quando eles colocam a lei deles acima de quem é Deus, eles já pecaram, né? E outro texto também, lá em 2 Timóteo, que eu quero frisar com vocês, 2 Timóteo, no capítulo 4, o verso 2 e 3 diz assim, ó. Vou ler do 1, tá? Do 1 até o 4. Diante de Deus e de Jesus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por que eu quis trazer esses dois textos que falam muito sobre essa sã doutrina, né? A sã doutrina, ela é a doutrina de Deus, ela é a doutrina verdadeira, né? Ela é a verdadeira, a real doutrina. E essa é uma doutrina que hoje, pelo pouco conhecimento da palavra, pela a falta, né, do desejo de conhecer mais a palavra, muitas pessoas têm se perdido e têm esquecido, elas não conhecem as doutrinas que Deus tem trago, que Deus nos deixou, que Jesus aqui veio ensinando aqui nesse contexto, né, de Lucas 12, o que Jesus vinha trazendo, né? E aqui, se vocês se atentarem bem ao texto, no final do verso 1 diz, cuidado. Jesus vem alertando os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. E hoje, gente, é uma das coisas que nós temos visto, né, no nosso meio, nós temos visto nesse mundo, né, como a hipocrisia tem surgido, né, como esse fermento tem surgido. E mais aqui no verso 2 e 3, o que Jesus vem alertando os discípulos? O julgamento que viria sobre todos, né? Jesus vem dizendo aqui, ó, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, o que nós fazemos, o que nós falamos, tudo que todas as nossas ações, elas serão julgadas pelo Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento. O que eu estou seguindo? A quem eu estou ouvindo? A quem eu estou me debruçando? A quem eu estou temendo? Né? Nós precisamos ter essa noção. É isso que Deus vem aqui ensinando para os discípulos. Olha, tudo que vocês falarem, tudo que for, tudo que acontecer e ficar encoberto vai ser revelado. E aqui Jesus já vinha falando dessa questão dos fariseus, que eles falavam, mas eles não viviam. E hoje, o que nós precisamos pensar? Como nós estamos hoje? O que nós andamos fazendo ou falando? O que está encoberto? O que está encoberto que isso um dia vai ser revelado? Qual é a nossa preocupação das nossas ações, né? Depois, lá no verso 4 e 5, o que Jesus fala ali? Digo a vocês, meus amigos, eu acho maravilhoso quando Jesus usa essa expressão, essa palavra, né? Meus amigos, digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo. E depois disso, não podem fazer nada.
Isso é o homem. O homem, ele pode matar o corpo. Poder ele não pode, né? Mas ele consegue matar o corpo. Mas o que que Deus pode fazer? E o próprio Jesus vem dizendo aqui, eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer, né? Temam aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Outras versões vão dizer, pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, hoje, o que nós precisamos trazer, né, para a nossa reflexão do nosso dia, o que eu quero aqui que nós pensemos, né, venhamos pensar nesse dia e durante todo o dia ficar pensando sobre esse temor, sobre esse fermento, sobre essa hipocrisia, que nós venhamos nos atentar, trazendo para a nossa realidade, como eu já falei, quanta hipocrisia nós temos visto hoje. Quantas pessoas que falam, ensinam, são tão rigorosas com as leis, mas no cumprimento delas não fazem. E leis que nem na palavra do Senhor tem. Leis por homens, né? Leis dadas por homens, não são leis segundo a palavra de Deus. E nós, mulheres principalmente, nós somos muito influenciáveis. Nós temos uma capacidade, né? De ser, nós temos, tão interessante pensar que a mulher ela tem um poder de influência, né? E também uma grande facilidade de ser influenciada. Nós somos assim. Você pode dizer, mas eu não sou. Em alguma área é sim. Em alguma área nós somos sim influenciáveis. E nós precisamos cuidar muito. Porque às vezes nós começamos a dar crédito a quem não devia. Às vezes nós começamos a falar muito mais do pregador do que da pregação. Às vezes nós começamos a nos atentar a querer seguir doutrinas e regras muito mais humanas do que doutrinas que o Senhor Deus deixou na sua palavra. Nós precisamos pensar muito sobre isso. Lembra do fermento? O fermento que os fariseus, né, que Jesus vem dizendo ali, o fermento dos fariseus é o quê? A hipocrisia. A hipocrisia crescia, ela contaminava, ela disseminava facilmente. E nós, mulheres, precisamos cuidar muito com a nossa jornada nessa terra. O que nós estamos fazendo para influenciar? Será que nós estamos sendo cúmplices dos fariseus? Será que nós estamos aí idolatrando pessoas, tendo tanto medo, tanto temor pelas pessoas e pouco a Deus? Precisamos refletir sobre isso, precisamos nos atentar a essas coisas. E algo que eu vejo, sabe, meninas, esses dias eu estava pensando e assim, algo que ardeu no meu coração, que doeu, na verdade doeu no meu coração, foi que eu tenho visto. Muitas vezes nós colocamos títulos sobre as pessoas, rei não sei do que, rainha não sei do que, né? Nós colocamos tantos títulos, mas algo que nós precisamos entender, que nós podemos sim admirar as pessoas, podemos sim ter pessoas como uma referência para a nossa vida, podemos gostar do que aquela pessoa faz ou do que ela fala, legal, isso é bom, isso me influencia para o bem, podemos gostar, sim, mas nós temos que entender que rei há um só. Só há um rei, que é o Senhor Jesus. E é a Ele somente que nós devemos adorar. É a Ele somente que nós devemos nos atentar ao que Ele fala. Muitas vezes eu falo para as mulheres, nós temos ouvido tantas vozes e não temos ouvido a voz de Deus e falamos, uau, mas Deus não tem falado comigo. Mas será que a gente tem conseguido ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes? Eu ouço a irmã fulana, eu ouço a pregadora tal, a pastora fulana, eu ouço isso, eu ouço aquilo, mas e a voz de Deus? E vocês precisam, nós precisamos cuidar muito a quem nós estamos nos referindo, quando nós estamos deixando o nosso tempo, investindo o nosso tempo. Quando nós estamos investindo a nossa mente, o nosso pensamento, a quem nós estamos dando essa atenção.
né? Aqui, gente, eu estou aqui só para passar uma mensagem do Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não entendo, né, tudo, eu não consegui ainda compreender todas as coisas, né, e está longe. A obra que o Senhor, né, começou na minha vida, Ele ainda não completou, Ele vai completar no dia dele, né, no dia de Cristo Jesus. Mas uma das coisas que a minha intenção aqui é que nós tenhamos essa cabeça, essa mente voltada, o que a Bíblia quer de nós como mulheres. A minha intenção aqui, fazendo esses devocionais, é trazendo a reflexão para nós, mulheres, como nós estamos diante daquilo que Deus tem para nós. Como nós estamos diante do temor a Deus. O que nós pensamos sobre Deus. O que nós sabemos sobre Deus. Porque hoje, gente, nós estamos vendo, tá claro. Os pecados ocultos estão sendo revelados. Né? As coisas aí escondidas estão sendo trago à tona. E nós, muitas vezes, nós olhamos a capa das pessoas, nós olhamos o perfil, nós olhamos só aquilo ali que ela quer mostrar. Mas o interior dessas pessoas nós não conhecemos. E às vezes somos levadas por estarem apegadas a elas, estarem sendo influenciadas a elas, e às vezes elas estão nos levando para um caminho de morte, para um caminho do pecado, para uma idolatria à própria pessoa. E aqui, esses dois textos que nós lemos de Romanos e de 2 Timóteo, em Romanos fala o que? Afastem-se dessas pessoas que não querem saber da sã doutrina. Em 2 Timóteo, o que nós ouvimos aqui? Nós lemos aqui sobre essa questão das pessoas, elas não zelarem pelo que realmente Deus tem para elas. Né? Por essas pessoas que o Deus delas é o ventre delas, elas querem pessoas que massageiam o ego delas, que falam o que elas querem ouvir. Muitas vezes, nós mulheres não queremos seguir pessoas, nós não queremos dar crédito para pessoas que elas estão sim pregando o verdadeiro evangelho. Porque essas pessoas elas não se expõem tanto. Porque essas pessoas elas cobram, mas elas não cobram para si. Elas mostram o que realmente Deus diz. Deus fala: não julgue, não mate, não minta, né? E muitas vezes as pessoas querem, não, você pode fazer isso, mas olha, você precisa, né? Sempre querendo colocar alguma coisa ali a mais no Evangelho. O Evangelho não precisa de nada a mais. O Evangelho é o Evangelho e ele é completo por si só. E algo que nós precisamos nos atentar, né? Nós precisamos cuidar porque, como eu falei, nós somos muito influenciáveis, né? E também temos esse poder de influenciar. Nós mulheres somos assim, né? E isso é tão real que nós temos visto aí a contaminação no nosso meio. Nós temos visto aí quanta sujeira no nosso meio, né? E nós precisamos cuidar, precisamos despertar, né? Porque na maioria das vezes é nós mesmos quem temos acrescentado esse orgulho de si, esse farisaísmo nas pessoas. É nós mesmos quem temos feito isso, né? E nós precisamos cuidar. Outra coisa que nós precisamos aqui pensar também. Quanta mulher que hoje teme mais ao marido do que ao próprio Deus. Se você pegar bem o texto, o verso 4, ele diz: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo. E ele continua dizendo: eu vou dizer a vocês a quem vocês devem temer. Temam aquele que, além de matar o corpo, ele tem o poder de lançar, né, a alma, que depois de matar o corpo, ele tem o poder de lançar a alma no inferno. Nós temos mulheres hoje temerosas, né, que têm um respeito, não estou dizendo respeito, deixa eu até tirar essa palavra para vocês interpretarem bem. É uma reverência à pessoa do marido, é uma idolatria à pessoa do marido, que se é o marido no céu e o marido na terra, né? E assim nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Nossos esposos, eles vêm depois de Deus. Deus em primeiro lugar, nosso marido em segundo lugar, meu marido, seu esposo em segundo lugar, né? Esse temor
Nós precisamos pensar nisso, esse temor, como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo mais temerosa, eu estou vivendo mais, reverenciando muito mais a essa pessoa do que o próprio Deus. E nós precisamos pensar nisso, porque isso faz com que nós, quando nós tememos ao homem, porque lembra da diferença do temor para o medo que eu falei ontem, né? O temor é a reverência, é o respeito àquela pessoa, né? O medo é a reação de uma ameaça que vai nos causar ali, que a gente pensa que vai nos causar um perigo, que parece um perigo para nós. A gente reage com medo, né? E muitas vezes as mulheres têm vivido assim. Muitas mulheres temerosas ao marido, o que ele vai falar, o que ele vai fazer, o que ele vai... Querida, se vocês temerem ao Senhor, se temermos ao Senhor, muito facilmente vamos honrar os nossos maridos, vamos respeitar os nossos maridos, mas tudo dentro do seu equilíbrio, tudo dentro do que deve ser feito, tudo dentro daquilo que a palavra do Senhor nos ensina a fazer. Sujeitar a Ele, amar e honrar. Então nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos meditar sobre esse temor. Como eu falei para vocês ontem, essa palavra tem queimado no meu coração. Estou estudando sobre essa palavra muito mais afinco, estou buscando muito mais conhecimento sobre isso, porque o que nós temos visto hoje, o que eu particularmente tenho visto, tantas imundícies, tanta coisa feia, tanta perversidade na vida, na vida das mulheres, né? Tanta coisa que não vem ao caso aqui nem falar, mas tanta coisa ruim sendo exposta por falta de temor a Deus. E mas isso não é só para as mulheres, esse temor a Deus não é só para as mulheres. Não mesmo, o temor a Deus é para todos, de criança a, né? É para todas as pessoas, o temor a Deus. Ontem nós vimos vários textos aqui, o que o temor, os benefícios do temor a Deus. Nós vimos também o que a falta de temor a Deus nos causa, e é algo que nós temos visto hoje. A falta de temor a Deus tem mostrado aí, à luz do dia, a perversidade. A falta de temor a Deus tem trago aí toda essa podridão. E nós nos entristecemos com isso. Só que isso não pode nos paralisar. Nós não podemos nos conformar. Está todo mundo pecando. É assim mesmo. Sempre houve pecado. Sim, sempre houve. E vai haver até quando o Senhor Jesus decidir voltar para buscar a sua igreja. E vai haver. Mas qual é a nossa postura? O que nós estamos fazendo? Qual é a minha postura diante de tudo isso que está acontecendo? Qual é a minha cabeça, qual é a minha mentalidade em relação a isso? Será que ontem nós falávamos sobre isso, será que eu vou ser só mais uma no meio dessa multidão? Qual é a diferença, mulheres, que nós temos feito na sociedade? Qual a diferença, quando nós chegamos num lugar, o que as pessoas enxergam em você? O que as pessoas enxergam em mim? É isso que nós precisamos pensar. Temer a Deus, reverenciá-lo, respeitá-lo por quem Deus é. Perdemos a referência de quem Deus é. Nós não buscamos conhecer a Deus, pegar a palavra de Deus, estudar, meditar, ruminar, que é ficar mastigando ali a palavra. Nós perdemos esse desejo. E glória a Deus por estarmos aqui hoje, né? Despertando em nós esse desejo. Cada vez mais, Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. Como nós falávamos, como conhecer, como eu vou temer se eu não conheço? Então nós precisamos temer ao Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Aqui é um ensinamento do próprio Jesus para os seus discípulos. Ele vem dizendo, amigos, não temam esses que podem matar o corpo. Temam, né, aquele que mata o corpo e pode lançar a alma no inferno. Qual é a sua preocupação hoje? Se você está indo para o céu ou para o inferno? Qual é a sua preocupação hoje? Se você tem temido ao Senhor? Nós precisamos urgentemente refletir mais sobre isso e mudar naquilo que Deus nos tocar, naquilo que Deus nos mostrar. É isso que você precisa mudar? Mude. Em nome de Jesus, vamos fazer a diferença nessa geração. Vamos ser mulheres diferentes. Vamos ser mulheres que
que buscam o temor a Deus, que temam muito mais a Deus do que aos homens. Quero agora convidar você a voltar lá em Provérbios, que é um texto que nós lemos ontem. Provérbios 28, no versículo 14. Nós lemos ele ontem e hoje eu gostaria de falar um pouquinho, nós já estamos encerrando, falar um pouquinho sobre uma palavra muito específica que esse texto nos traz. Olha só, no verso 13 e 14, tá? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Olha só o que esse Provérbios vem nos ensinando. Aquele que encobre os seus pecados, aquele que esconde os seus pecados, jamais vai prosperar. Não adianta acharmos que nunca ninguém vai saber, isso aqui eu posso continuar fazendo, tá escondidinho. Você não vai prosperar. Se você tiver com algum pecado, sem ter confessado esse pecado, hoje eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você confesse. Quero abrir um parênteses aqui. Cuidado. Em primeiro lugar, você precisa confessar esse pecado ao Senhor. Deus, me perdoa, eu fiz isso e isso. Você precisa falar para o Senhor. Confesse as suas transgressões. Confesse os seus pecados ao Senhor. Se você não fizer isso, você jamais vai prosperar. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. E o que a palavra diz, aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. E nós precisamos de misericórdia, nós carecemos de bondade e misericórdia do Senhor. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados, primeiro ao Senhor. Em segundo lugar, confesse alguém que vai te ajudar a se livrar dele. Chame alguém convide alguém para te ajudar nisso, para te ajudar nesse processo de parar de cair nessas mesmas transgressões, na mesma transgressão que você comete. Todos nós temos pecados, mas nós precisamos parar e, isso aqui já está um pecado de estimação, eu tenho que parar de pecar, eu tenho que parar de pecar nisso aqui. Nós precisamos confessar, e quando nós confessamos uns aos outros, quando nós nos ajudamos, fica tudo tão mais fácil, queridas. Então, procure alguém para você confessar o seu pecado. Se você tem algo a falar, se você tem algo a jogar para fora, fale. Não tenha medo de falar. Procure alguém de confiança, procure alguém que você consegue falar e sabe que essa pessoa vai te ajudar nesse processo. Procure. E aí, só então, alcançaremos misericórdia. Quando abandonar os nossos pecados, quando confessar e abandonar. No processo de abandonar, pessoas podem nos ajudar. Então, depois, o que o verso 14 vem dizendo? Feliz é aquele que teme ao Senhor sempre. É aquele constante. Em outras versões vai dizer, feliz é o homem constante no temor ao Senhor. Nós precisamos ser constantes. Quem aí luta, contra a inconstância? Nossa, tem muitas pessoas que comentam, Raquel, eu tenho tanta dificuldade de ser constante, eu não consigo ser constante. Gente, isso é um problema da humanidade. Acredito que nós temos esse problema, Mas é algo que é superável. Quando nós temos um discernimento da importância da constância, nós conseguimos mudar. E aqui, o que o texto diz? Feliz é o homem constante no temor ao Senhor. Até no temor ao Senhor precisamos ser constantes. É justo o temor ao Senhor quem vai nos ajudar a nos livrar desses pecados, a não falar os erros que falávamos, a não cometer as falhas que cometimos. Então, a constância no temor. Como buscar essa constância? Esses 4 dias que nós estamos aqui, eu acredito, eu creio em nome de Jesus que vai te ajudar a essa constância. Nós não faremos live todos os dias,
Mas nos outros dias que não tiver, eu quero te convidar, eu quero te motivar a você parar e falar, não, agora é meu momento, eu e Deus. Ler a palavra, meditar na palavra, orar ao Senhor, querer entender a palavra. Então, assim, seja constante no temor ao Senhor. O Senhor, Ele tem muito, mulheres, para nós. O Senhor, Ele tem muito, muito mesmo. Muitas coisas maravilhosas para derramar sobre nós ainda. Mas qual é a nossa postura? Nós temos sido constantes em quê? Às vezes numa academia, que não é errado, que deve ser sim, tá? Às vezes somos constantes na leitura de qualquer livro. Às vezes somos constantes em compromissos com amigos, até mesmo com a família. Às vezes somos constantes em tantas coisas. E todas essas coisas que eu citei é muito bom. A constância nisso é muito bom. Mas nós precisamos entender que a constância no temor ao Senhor é o que vai nos ajudar, é o que vai nos dar todos os equipamentos necessários para lidarmos com as nossas atividades do dia, com as nossas famílias, com o nosso trabalho, com a sociedade lá fora. A constância no temor ao Senhor é o que vai nos ajudar, é o que vai nos blindar de muitas coisas. Então, hoje, essa era a palavra, né, que Deus colocou no meu coração. E eu quero dar oportunidade para vocês falarem, escreverem aí também. O que vocês pensam? É isso mesmo? Vamos conversar um pouquinho?